A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, bom domingo para todos. Santa Missa para todos. Segundo domingo do tempo comum, com litúrgica verde. Muito bem, meus queridos amados irmãos e irmãs. Hoje, dia do Senhor, neste domingo, no tempo comum. Logo saindo do tempo comum, vamos entrar no tempo da Quaresma. Mas enquanto isso, vamos acompanhar este evangelho. Tem duas opções para este domingo. E a opção que eu escolhi para fazer este vídeo para o canal foi esta. João capítulo 1, versículo 29 a 34. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior. Porque insiste antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado, viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, é um evangelho maravilhoso. Também pode ser pegado do 12 ao 14. No verso 14 nós vamos ver deste capítulo 1. E o verbo, ou a palavra, se fez carne e veio morar entre nós. Mas nós vemos no versículo 29, mesmo no início do evangelho de hoje, João Batista falar aquilo que o Padre, quando ergue Jesus, presente vivo e real na Eucaristia, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda há hereges e ainda dá heresias em dizer: a missa é antibíblica. Se você prestar atenção, meus irmãos, a missa, ela é onde mais se proclama a palavra de Deus. A palavra de Deus não fica somente na mesa da palavra, na primeira parte da missa, mas também ela faz parte da segunda parte da missa, a mesa da Eucaristia, a mesa do pão, da fração do pão, a mesa do sacrifício, o altar do sacrifício. Ora, quando nós vemos o próprio Padre e nós pegamos esse texto hoje de João, é um texto teológico que fala da missa, quando a missa é um testemunho vivo, que se celebra, que se atualiza esse sacrifício do próprio Jesus, que se faz presente no maior de todos os sacramentos, na Eucaristia, logo nós podemos perceber o ápice. O Cordeiro de Deus como centralidade desta missa, como centralidade deste culto. Pois logo sabemos que a mesa da palavra se faz presente na mesa da Eucaristia, porque a palavra se faz carne na mesa do altar. Ela vai se fazer carne na mesa do altar. Ela vai ser autêntica na mesa do altar. E quando ela se faz presente na mesa do altar, logo nós podemos, meu querido irmão, minha querida irmã, perceber
que ali está a essência. Que ali está verdadeiramente o Senhor. Eis que estarei convosco até a consumação. É promessa dele. E essa Eucaristia é celebrada até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Fazer isto até que eu venha. Sua igreja continua fazendo faz 2000 anos. Levanta-se heresia, cai heresia. Vem heresia, cai heresia. Veio a heresia dos gnósticos, caiu por terra diante dessa fé autêntica. Veio a heresia dos aquela lá que não tem a crença trinitária, que dizia que Jesus não era Deus, acabou esquecendo agora. Diário, que veio do Diário, do monge Ário, o arianismo, que tantos combateram. O santo da sexta-feira combateu na França, no século III, a heresia, defendendo o dogma da Santíssima Trindade, combatendo a heresia do arianismo. Por isso nós podemos ver, e nós podemos entender que hoje nós temos uma heresia a ser combatida com a verdade. O protestantismo, a teologia da libertação que se faz presente dentro da igreja. Precisamos conhecer essa doutrina. Precisamos conhecer a essência do santo culto da missa do santo sacrifício. Esse texto de hoje dá-nos conhecer é um santo João Batista. João Batista é aquele que vai anunciar. Aqui ele está anunciando. João Batista anuncia aqui 2 sacramentos. O que, irmão Fábio? Sim. Esse texto de hoje, quando eu disse para vocês, no começo do vídeo, que esse texto ele é eucarístico, é para que você possa compreender, começar a raciocinar e analisar que esse texto apresenta para nós 2 sacramentos. O sacramento da Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sacramento do batismo. Ele vos batizará no Espírito Santo. Mateus 3, 11b, no Espírito Santo e no fogo. E esse batismo brota da nuvem que é o Espírito Santo. A nuvem no 17, versículo 5, de Mateus, onde aparece na transfiguração, São Tomás de Aquino diz: aqui estava a Trindade na transfiguração. Jesus no homem, o Espírito Santo na nuvem luminosa e a voz que sai da nuvem luminosa, a voz do Pai. A Trindade se faz presente. Então, quando São Paulo, em 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz: todos foram batizados na nuvem. Repare, meus irmãos, que essa passagem diz: batismo no Espírito Santo no fogo, a nuvem derrama água, asperge a água e a nuvem sai fogo, sai raio. Veja o nosso batismo como é. O nosso batismo, o sacramento que nós recebemos, ele é um batismo no Espírito Santo e em fogo. Porque o Espírito Santo é a nuvem que tanto andou com o povo de Deus, que pairava sobre o tabernáculo, que enchia o tabernáculo, que iluminava o povo à noite na saída do Egito. Veja a presença do Espírito Santo. E a nuvem asperge, logo nós fomos batizados por aspersão. Sentido teológico para falar desse batismo que ele nos fala. Agora esse Cristo vai batizar no Espírito Santo no fogo. E aí Jesus ensina o seu batismo no Espírito Santo no fogo. Em Mateus capítulo 28, versículo 16. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que no batismo? Por que no Espírito Santo no fogo? Porque nós recebemos o Espírito Santo. Por que no fogo? Para sermos evangelizadores, para sermos corajosos, para sermos como o fogo que devora tudo que é de heresias, que devora heresia, que destrói heresias, como os santos fizeram. O fogo já está aceso. Eu vim trazer fogo como gostaria que já estivesse aceso, e é exatamente esse fogo que impulsiona aos santos, a começar dos apóstolos, a coragem de anunciar, sem medo das perseguições, sem medo do martírio, sem medo, anunciar a verdade. E hoje nós vivemos um tempo de muitas heresias. Existem heresias de todas as maneiras. Quantas heresias não temos que enfrentar? É preciso ter fogo dentro de nós.
que é a unção profética do Espírito, para anunciar e viver essa doutrina. Meus queridos amados irmãos e irmãs, esse texto maravilhoso, esse texto 100% católico, nos apresenta hoje esses dois sacramentos. Nos preparemos para receber o Cordeiro de Deus. Entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20, que fala da missa. 100% da missa. É um livro 100% católico. Aonde você lê, aonde você compreende, onde você entende a doutrina, onde você lê tem doutrina, aonde você procurar tem doutrina católica. Porque é um livro que narra unicamente a fé de uma única igreja fundada por Cristo. Una, santa, católica e apostólica. Que nós possamos vivenciar. O batismo nos dá a graça de chegar à Eucaristia. O batizado não, o pagão não pode comungar, porque o pagão não é filho de Deus, o céu não se abriu para ele não tem o Espírito Santo. Ele é apenas filho de pai e mãe carnais, como Jesus disse em João 3, verso 6. O que nasceu da carne é carne. Ou seja, não é batizado, é pagão. Só tem pai e mãe terrenos. Mas o que nasceu do Espírito, veja aí. E João Batista está dizendo, batizará no Espírito, e esse Espírito está em maiúsculo, é o Espírito Santo. É vivendo com radicalidade o santo batismo. É vivendo os sacramentos. Vós todos batizados vos revestistes de Cristo. Gálatas 3:27. Estamos revestidos de Cristo. Vamos chegar a Ele presente e vivo e real na Eucaristia. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitá-lo no último dia. Aí está. Vamos viver com intensidade, com graça e amor, com carinho e verdade, esses sacramentos, que são as colunas do cristão, que a igreja gera santos para Deus através das 7 colunas e 7 sacramentos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça, Santa Missa, Dia do Senhor é missa para todos. Santa Missa para todos. Bom domingo para todos. Salve Roma, receba essa saudação. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.